Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula para os iniciantes, beleza? A primeira aula é essa aqui, que já está disponível lá no YouTube. Estava como não listado e agora eu tornei público para quem tiver interesse em assistir. Onde a gente finaliza aqui explicando sobre a plataforma, correto? Então, já dando início a partir da plataforma aqui, vocês já sabem como abrir a plataforma. Agora nós iremos falar de alguns conceitos superficiais e básicos aqui para a compreensão do desenvolvimento gráfico, tá? Algumas teclas de atalho que a gente vai precisar estar utilizando são... Vou escrever aqui para vocês. Segurando a tecla Ctrl, mais o mouse, nós conseguimos alternar entre a mãozinha e a setinha, tá? Se eu seguro o Ctrl, ele muda para a mão. Se eu solto o Ctrl, ele volta para a setinha. Perfeito? Isso aqui, ele vai estar na outra tela. Eu vou trazer para vocês aqui a outra tela, com layout aqui limpo. Será essa tela aqui, tá? E aí aqui no cantinho vai ter a mãozinha e a seta. Sempre que eu clicar aqui em Ctrl, ele vai mudar para a mão. Se quando você clicar Ctrl, ele não mudar a seta para a mão, você vem aqui, clica na mãozinha, clica na seta de novo e aí ele fica pré-configurado. Cliquei na mão, segurando o mouse, clico e arrasto, vou para onde eu quero aqui no gráfico. Perfeito? Uma outra tecla de atalho para gente, que a gente utiliza muito no dia a dia, é a tecla Shift, que serve para a gente pendurar uma ordem de compra, e a tecla Alt, que serve para pendurar uma ordem de venda, certo? Então, se eu quero comprar, eu vou clicar Shift e vou clicar aqui. Segurando a tecla Shift, eu vou posicionar uma ordem de compra. Reparem que aqui no finalzinho aparece compra 3.000 contratos, 3.000 papéis. Eu venho aqui, coloco a quantidade que eu quero comprar. Como se trata de ações, certo? Eu preciso ter sempre a quantidade de papéis vezes o preço, o que vai me retornar aqui embaixo o financeiro necessário para comprar esses 100 papéis de ações. A partir do momento que eu compro uma ação, eu me torno, teoricamente, sócio dessa empresa, entre termos, né? A gente vai ter ali uma participação dentro dessa empresa na valorização e na desvalorização das ações, correto? Então aqui dentro só irá aceitar múltiplos de 100, 200, 300, 400. Não existe a possibilidade de colocar 101 se o mercado que você estiver operando não for o fracionário. E o que é um mercado fracionário? Fracionário. Fracionário é onde você pode... Eu vou deixar sem acento, tá, pessoal? Algumas palavras aqui. Onde você pode comprar frações de ações. Como, por exemplo, uma única ação. Mas para isso, a gente precisa entender a composição de uma ação. Por enquanto eu estou falando de ações e não de contratos derivativos, tá? Uma ação, ela nada mais é do que a representação de um papel de uma empresa. Então, quando eu compro uma ação, eu estou comprando ali um papel, eu estou identificando
que aquela ação, aquele papel, aquela autorização de manipular aquele papel é minha, tá? Fica totalmente vinculado ao meu CPF na corretora, e essa ação, quando entra em custódia, que nada mais é do que comprei, ela foi para algum lugar, que nós aprendemos na aula anterior, chamada de CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, essa ação ficará lá, certo? A corretora é apenas a intermediária nesse processo, perfeito? A minha ação de fato fica sob custódia da CBLC. A corretora, ela é responsável pela intermediação entre comprador e vendedor. Porém, a ação que eu comprei não fica na corretora, logo você pode modificar, você pode solicitar através da CBLC a alteração das suas ações, que agora passam a ser negociadas de uma corretora para outra. Simplificando, comprei ações pela XP, decido mudar para uma outra corretora como o BTG, porém, para fazer essa transição, eu vou precisar solicitar as minhas ações que está na CBLC e não na XP, certo? Davidson, então eu vou na CBLC? Não, você vai solicitar por meio da XP um formulário onde eles irão te encaminhar autorizando a transição das ações pela CBLC para a nova instituição, nova corretora. Perfeito? O mercado fracionário, tanto quanto o mercado padrão, são compostos por 4 radicais e um numeral. Isso para denominação do ativo. Então eu tenho aqui VVAR3. Eu tenho 4 radicais e um numeral. Os 4 radicais representam a empresa, geralmente iniciais da empresa, via varejo, e o numeral, o tipo de ação. Nesse caso, todas as ações que finalizam com o numeral 3 são ações ordinárias, das quais a gente falou um pouco na aula passada. O que essas ações ordinárias trazem para a gente? Dependendo da quantia que você tiver de ações ordinárias, você pode se tornar um sócio mais ativo na empresa. Você vai ter aí direito a uma cadeira na assembleia e vai poder dar o seu voto ali nas diretrizes da empresa, que vai interferir diretamente, tá? Então, se você comprou uma ação com o numeral 3 e uma grande quantia que se enquadre para você ser um sócio investidor, então você vai ter esse benefício de ter uma cadeira na assembleia para expressar o seu voto de acordo com as opções que forem dadas. Uma outra vantagem também é o tag along, que é exatamente aquela outra função que eu expliquei para vocês, de que se uma empresa está sendo vendida para outra empresa e essa empresa que está comprando está pagando X reais por essa empresa, mas você tem ações dessa empresa, você pode sim aceitar vender as suas ações diretamente para essa nova empresa pelo preço que ela está pagando para a empresa. Ficou um pouco confuso? Essa quer comprar essa empresa, mas essa empresa tem acionistas, inclusive você é um. Como você comprou uma ação ordinária, você tem direito ao tag along, que significa você pode vender as suas ações por no mínimo 80% do valor que está sendo pago por essa empresa à empresa que está sendo vendida e no máximo 100% do valor. Se essa empresa disser, eu vou te dar R$3 por cada ação, você pode optar por vender as suas ações pelos R$3, ou você pode deixar que essa empresa seja integralizada com a nova empresa,
obviamente a sua ação não vai sair de R$3, sendo que a nova empresa está valendo R$200, tá? Será uma nova letra, uma nova ação se tornando a partir do preço em que está valendo atualmente. Então não se iludam com isso, tá? Essa é uma das outras vantagens. Após isso nós temos também o outro numeral, né? Outros numerais, que aí já seria o numeral 4 em diante. Numeral 4, numeral 5. Há tempos atrás, se não me engano, em 2017, 2016, nós tínhamos Vale 3 e Vale 5. E aí a Vale 5, ela incorporou na Vale 3, se tornando uma única ação, tá? O que significa a ação que finaliza com o numeral 4? Significa que ela é uma ação preferencial e que ela vai te dar preferência nos recebimentos de dividendos. Davidson, então, uma ação que termina com o numeral 3 não paga dividendos? Sim, ela paga dividendos, mas a preferência é para quem tem a ação com o numeral 4. Você recebe primeiro, depois esses aqui recebem. Um outro detalhe, caso a empresa vá para recuperação judicial, existirá um leilão da empresa, né? Caso ela seja uma empresa à beira da falência, ela vai para um leilão, os bens leiloados serão primeiramente utilizados para quitar dívidas e o restante dividido para os investidores que têm ações preferenciais. Tudo isso por um único motivo. Quem tem uma ação ordinária com grande capital teve direito a voto nas assembleias e, juntamente com toda a assembleia, teve a maioria dos votos levando a empresa para aquele caminho. Então ele está totalmente fora dessa preferência de restituição em caso de falência da empresa, até a legislação vigente. Perfeito? Entendendo agora isso, o que muda de uma para outra? Basicamente isso aqui. Se você é um investidor de grande porte e você quer comprar uma ação com numeral 3, você pode de 4 também. Quando eu quero comprar frações no fracionado, eu vou mudar o código da ação uma única letra. No final, após o numeral, eu irei incluir a letra F. E aí eu poderei comprar frações. Reparem que aqui no gráfico, se eu digitar PETR4, eu tenho aqui, ó, Petrobras, também PETR4F. Se eu clicar no F, eu terei frações. E aqui em frações eu posso comprar uma única ação pelo preço de R$27. Quanto eu preciso ter na minha conta? R$27,52. Já no mercado composto ali, nós precisaríamos ter o mínimo de, para 100 papéis, que é o mínimo que se pode comprar no mercado padrão, R$2.794. Essa é a diferença do fracionário para esse outro. Uma vez que você começa a comprar uma ação no fracionário e vai comprando até inteirar 100 papéis, automaticamente migra para o mercado padrão. Então agora você já vai ter um lote padrão, podendo negociar. Um outro detalhe também que modifica é o preço de negociação do mercado fracionário para o mercado padrão, onde você vai ter uma oscilação de centavos diferente de uma para outra, tá? Fora também a liquidez, ou seja, demanda e oferta totalmente diferente de um mercado padrão. Entendendo isso, que é a parte básica do que é uma ação, nós teremos várias outras variáveis que também nos trarão influência na tomada de decisão para escolher tais papéis. Hoje no mercado, nós temos 3 tipos de classificações para as empresas. Nós temos as famosas Large Caps, que também conhecidas como Blue Chips, as Small Caps, que são empresas
se eu não me engano, com capital social em até 250 milhões, se eu não me engano. E temos os micos, que são empresas à beira do precipício, na minha opinião. Micos são geralmente empresas que têm baixíssima liquidez. O que significa isso? Que se você comprar um mico com 50 mil reais e o volume médio dele for de 30 mil reais, além de influenciar o preço, você vai ter dificuldade para vender as suas ações, justamente porque você está com um saldo muito alto para uma empresa que não tem capacidade de liquidez. Por isso, quando forem optar, sempre procurem segurança. Nós já estamos em um mercado extremamente volátil e perigoso. Então, se você não souber escolher bem as suas empresas, você com certeza vai perder dinheiro facilmente, ou no mínimo ficar travado em uma ação sem conseguir vender por bastante tempo, tá? Então, muita cautela a respeito disso, perfeito? Blue chips ou large caps são as empresas com maior volume e negociação na bolsa de valores. São elas geralmente Petrobras, Vale, Semig, Usiminas, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e por aí vai. Perfeito? Entendendo aqui esses conceitos básicos, agora a gente já sabe a definição. Sempre que eu quiser chamar um gráfico de alguma empresa aqui, basta eu digitar o código dele. Se eu não souber o código dele, eu posso ir lá no Google, posso pegar aqui e posso ir na composição do Ibov. Por que utilizar a composição do Ibovespa? Para você estar por dentro das empresas mais voláteis, ou seja, as que têm mais liquidez para te pagar, tá? É uma empresa que talvez, se hoje você entrar com R$1 milhão, você consegue vender as suas ações assim que você quiser. Obviamente, existem várias outras empresas. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Mapit 4 é uma empresa extremamente volátil, extremamente mico, basicamente, mas que tem um risco extremamente imensurável. Por quê? Em apenas 6 dias, ela subiu 10.000%. É muita coisa. Mas quando a gente coloca um indicador de volume financeiro, o que é o volume financeiro? É um indicador que vai me mostrar a quantidade de negociação financeira feita naquele momento, ou seja, naquela vela que a gente está marcando. Vou clicar com o botão direito do mouse, inserir indicador e vou digitar volume financeiro. Se não aparecer aqui, vai aparecer aqui embaixo. Vocês podem colocar o financeiro normal e inserir nessa nova janela. Ok, vai aparecer o volume financeiro. Reparem agora quanto foi o volume financeiro dessa empresa na maior vela dela. Olha só. Tivemos um volume financeiro de basicamente 2,553 milhões. É um volume extremamente alto, correto? Mas olha as outras velas aqui. Ó, 103 mil reais. É um volume extremamente pequeno. Imagine que se você tivesse 200 mil reais e comprasse aqui, você faria esse mercado subir até aqui com toda a facilidade. O grande problema é a hora de vender, porque nessa vela aqui, que foi a maior, teve uma venda de 2 milhões de reais, certo? Enquanto a outra, ou seja, a recompra do dia posterior, teve uma recompra apenas de 610 mil reais. Então é uma ação extremamente arriscada. Olha a diferença de volume financeiro. Vamos jogar aqui, por exemplo, Petrobras 3. E vamos pegar qualquer vela que tenha um volume financeiro pequeno, como esse aqui. 879 milhões em um dia com pouco volume. Em um dia com volume razoável, ela chegou à casa dos 3 bilhões de reais. O que significa que se você tiver 2, 3, 4, 5 milhões de reais e mandar vender, você vai conseguir vender com muito mais facilidade
não a mercado, mas vai vender com mais facilidade do que em uma empresa micro, correto? Depois que a gente compreendeu tudo isso, compreendemos o time frame gráfico também, que a gente explicou na outra aula, a gente vai começar agora a entender um pouco mais sobre o conceito de suporte e resistência dentro do Price Action. É importante sempre a gente olhar o gráfico para a esquerda, reduzindo o zoom máximo que puder. Como que eu reduzo o zoom máximo na plataforma Profit Chart? Eu tenho as duas lupazinhas aqui, mas eu também posso segurar a tecla Ctrl e rolar o scroll rolling aqui, essa bolinha do meio do mouse, certo? Após ter feito isso, eu vou tentar pegar as máximas que eu tenho e vou descendo. E olha só, aqui eu tenho uma máxima, clico aqui novamente, olha lá. Aqui eu tenho outra, clico aqui novamente e olha lá. Aqui eu tenho outra, clico aqui novamente e olha lá, aqui eu tenho outra. Onde eu estou vendo essas máximas? Aqui. Isso aqui foi um topo, aqui novamente um topo, aqui novamente um topo, aqui novamente um topo. E agora eu consigo ter uma previsibilidade de que essas regiões são regiões de confronto. Ou seja, a maioria das vezes que o mercado chegar até elas serão topos históricos, o que irá gerar muita dúvida e muito receio nos investidores, porque eles não terão referência passada para acreditar até onde o mercado vai, se eles se basearem apenas pela análise gráfica. Perfeito? Depois de ter feito a marcação, eu vou novamente dar um zoom mais e agora eu vou mostrar para vocês o conceito que a gente tem dentro da análise técnica. Eu tenho aqui as velas, que são de suma importância para a tomada de decisão, mas não é um fator isolado que nós devemos utilizar para a tomada de decisão. Temos aqui um movimento de alta, onde ao chegar nessa região que lá atrás era um topo, ele lateralizou, ou seja, começou a andar de lado, criando dificuldade para romper. Agora reparem que após o rompimento da região, ele subiu com facilidade até a próxima região, que é também um topo anterior e que agora ele lateralizou também. Segundo a teoria de Charles Henry Dow e também o ciclo de Wyckoff, nós temos aqui o que chamamos de acumulação, tendência, ou também conhecido como participação pública, e uma possível distribuição se formando. O que significa isso nos termos mais simples? Que o mercado andou de lado procurando acumular força, estourou para cima, criando a pequena tendência, e logo após essa tendência cansou de subir, o que deu início agora a possivelmente acreditar em uma distribuição de mercado. Um timing correto para a entrada, utilizando apenas isso aqui, que não serve justamente para vocês conseguirem ter consistência no longo prazo, porque mercado é informação e isso que vocês estão aprendendo por enquanto não é nem o leite materno, tá? Ainda. Seria um start de venda, ou seja, de saída, caso a vela feche assim. Porque ela estaria rompendo essa região que foi muito importante lá atrás. E possivelmente ela voltaria a cair próximo a essa região. Correto? Todos os padrões onde nós temos rompimento de região, como foi o caso aqui, que tivemos uma vela com mais corpo do que sombra, é um sinal claro do que chamamos do primeiro ciclo do mercado após, me desculpem, do terceiro ciclo do mercado após a acumulação, chamado vela de gatilho, mas conhecido especificadamente como spike. É a forma correta de se chamar esse movimento. O spike, ele sugere para a gente uma compra. E onde eu poderia comprar? Lembrando da minha tecla Shift, eu venho aqui e solto uma compra exatamente na máxima dessa vela. Clicando em compra, posso soltar e então, a partir de então, eu estarei comprado.
protegendo com a ferramenta chamada Stop Loss a mínima dessa vela, porque se ele voltar, eu sei que o mercado continuará dentro dessa lateralização, do qual chamamos também de range ou também de consolidação. E nisso eu não quero ficar perdendo tempo em uma operação que andou praticamente de abril até maio. Correto? É uma leitura simples que por enquanto eu acredito que vai ser de fácil compreensão para todos vocês. Após tudo isso, nós iremos começar a trabalhar com os tipos de velas que irão surgir. Aqui, por exemplo, nós temos uma vela que superou a máxima, essa linhazinha que a gente havia marcado, e deu continuidade ao movimento. Chegando neste final, nós chamamos de vela elefante. Um volume muito expressivo, mas sem confirmação da continuidade de movimento. Por que sem confirmação? Porque essa vela ela teria que ter um volume financeiro maior que o anterior, por ela ser positiva. Concordam comigo que se eu tenho um carro subindo uma ladeira, subindo um morro, né? E o tanque de combustível começa a me mostrar queda na gasolina, obviamente esse carro não conseguirá concluir todo o trajeto. Óbvio, porque a minha gasolina está acabando. Mas agora, se eu tenho o carro subindo e o meu tanque de combustível estável ou também aumentando a gasolina, o que teoricamente é impossível para um veículo, mas vamos utilizar como um parâmetro fictício para vocês entenderem aqui. Eu teria então continuidade, porque continua tendo força para manter aquele movimento, tá? Então é muito importante o barra, né? Conhecido também Bar by Bar, é um livro do Al Brooks, onde vocês irão conseguir compreender o que significa cada vela, cada padrão, porém é muita poluição gráfica, na minha opinião, para quem está iniciando, porque você vai aprender muitos padrões gráficos e saber muita coisa no mercado de renda variável para um iniciante é muito sacrificante. Eu aconselho sempre você aprender uma técnica exclusiva e você aplicá-la constantemente com gerenciamento de risco eficaz. Essa é a melhor forma de atingir a consistência de forma rápida. Estudar mercado tem que ser algo contínuo, mas se você já tem o desejo de fazer dinheiro no mercado, você precisa seguir fielmente uma regra sem falhar nem mesmo um dia, correto? Após entender todos esses movimentos, a gente precisa compreender um outro fator determinante. O corpo da vela muito grande com um volume nos indica fortemente um indício de atenção. Eu preciso ter uma certa atenção. Por que essa vela foi uma vela com corpo forte e com volume forte? Vamos analisar o contexto anterior. Eu tinha aqui para trás uma outra lateralização, ou seja, o mercado andando de lado, e exatamente nesse mesmo ponto eu tinha um volume financeiro baixíssimo, o que me mostra que o carro estava andando de lado com o volume financeiro simplesmente, ou seja, o combustível também neutralizado. A partir do momento desta vela aqui, o combustível aumentou. Então ele me diz que essa vela está me dizendo o caminho que ela quer ir, e esse volume está me confirmando que essa vela vai porque tem força. Correto? Um outro detalhe importante. O que é o volume financeiro? A quantidade de negociações financeiras realizadas dentro de cada vela. Quando a vela tem muito corpo com muito volume, dependendo da região em que estiver, ela pode significar um start de compra. Isso vocês irão pegar com o dia a dia, a prática no mercado. A mesma coisa serve para uma vela com muito volume, porém, vamos supor que o volume dessa vela fosse esse.
tá? Uma vela de indecisão com volume altíssimo. Isso aqui nos traz insegurança e incerteza pro movimento. O que significa que se eu estivesse comprado aqui, eu sairia nessa vela, mesmo que a outra subisse muito. Nós não estamos aqui para ser perfeito no mercado e ganhar todo o ponto que o mercado nos der. Nós estamos aqui para fazer dinheiro. Nós não queremos ter razão, nós queremos fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, você precisa sair dentro da sua estratégia, assim como entrar também na sua estratégia, correto? Para hoje, volume financeiro e uma leitura mais básica aqui do gráfico para vocês poderem entender. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, é importante vocês ir deixando aqui nos comentários para que eu possa ir agregando mais conteúdo nas outras videoaulas. O meu intuito aqui é entregando para vocês um conteúdo de qualidade que vocês possam chegar lá na frente e estarem operando de forma autônoma, 100% sozinho e fazendo dinheiro, que é o mais importante, tá? Nós iremos chegar em aulas mais avançadas, onde vocês irão aprender a fazer uma gestão de risco, uma operação com mais precisão, mas obviamente nós chegaremos também em um limite de conteúdo aqui, para que vocês também não fiquem cegos por ter luz demais. Perfeito? Eu espero que essa aula ajude vocês a clarearem um pouco mais aí e que vocês deixem aí as dúvidas de vocês nos comentários para a gente poder estar incrementando cada vez mais. Perfeito? Brigadão, até a próxima.